Olá, amados anjos humanos, esse é o meu 17º vídeo e hoje eu venho falar sobre o seu desejo de cura é real, né? Então, o que está por detrás da doença? O que está por detrás do seu vício, né? Então, quando nós já estamos com uma ferida na alma, é, essa ferida vai se manifestar no nosso corpo físico, né? É como se fosse assim duas forças é, atuando em sentidos contrários dentro da pessoa, né? É bem assim, né? Duas forças atuando em sentidos contrários, é como se você tivesse o pé num barco, o pé em outro, e continue. É lógico que uma hora você vai se dividir, é lógico que uma hora vai estrupiar, você vai se arrebentar no meio, né? Então, a alma sabe, né, que você quer ir embora mesmo, né? Sabe que o corpo não está mais acompanhando o ritmo da alma, né? A pessoa se encontra assim fechada, até mesmo para ouvir um bom conselho, né? Nós vemos isso muito claramente no nosso paciente, seja na terapia convencional, né, que você está ali na frente do seu paciente, ou pela internet, né, ou nas organizações, hospitais psiquiátricos, a gente vê assim que tem pacientes que não conseguem nem sequer ouvir uma palavra do conselho que você está dando, né? A pessoa assim insiste naquele erro, ela está cometendo um erro, ela insiste naquele erro, né? Às vezes até no contrato que você faz no início, né? No contrato, se ela não consegue honrar o preço da sessão, se ela vai honrar apenas por um preço simbólico, ela tem dificuldade de honrar aquilo, né? Então, são pessoas que têm pulsão com a morte, né? Não valoriza ninguém, né? Porque ela não se valoriza, né? Então, a pessoa fica assim identificada com a pulsão de morte, né? Mesmo tendo uma parte consciente que procura ajuda, né? Ajuda apenas para aliviar um sofrimento agudo, né? Para se libertar assim da dor física e às vezes até emocional, mas não procurou ajuda ou não está procurando ajuda para se curar, né? São pessoas assim que têm muitas doencinhas, né? Uma rinite, uma alergia, uma gripe daqui a pouco já vem a depressão. Ela tem muitas doencinhas ao mesmo tempo, né? Porque ela própria não se suporta, né? Essas doencinhas, essas alergias são dela própria, né? Então, se curar implica tomar consciência dessa contradição, né? O que é dessa contradição? Consciente e inconsciente. Conscientemente eu procuro ajuda, né? Eu quero alívio para a minha dor, eu quero alívio para o meu conflito, né? Inconscientemente, a minha sombra quer ir embora, né? A minha pulsão de morte é mais forte, né? Então, simultaneamente, eu fico querendo as duas coisas. Quero alívio para a dor, mas eu quero ir embora. Inconscientemente, eu quero ir embora, né? Então, é porque a pessoa está ali comprometida com a morte. Então, se a porção de morte, né? A porção de morte que está comprometida, se a pessoa assim está muito mais, aquela porção maior comprometida com a morte, é, forma majoritária, né, a pessoa morre, a pessoa dessoma, pode estar no melhor hospital, com os melhores médicos, melhores psicólogos, que a pessoa vai dessomar, né? E seja assim por uma doença, às vezes nem só crônica, por uma doença simples, aparentemente simples. Ou a ida dela do trabalho para casa, ou da casa para o trabalho, ou da casa para o barzinho, a poção dela de morte é tão grande, a poção dela de morte é tão grande, né, que essa poção é maior do que a vontade de sarar, que ela pode desencarnar por um acidente fatal, né? Ou um infarto fulminante, um AVC sem volta, né?
Porque se não fosse isso, o corpo naturalmente se move à cura e à saúde, né? Encontra caminhos para se curar, né? É, você ouve o profissional que você procurou para te ajudar, né? Então, mas a maioria dos pacientes, às vezes, eles procuram, assim, apenas uma pílula mágica, né? É, que tire ela daquela dor e só, né? Tanto procurando psicólogo, como procurando um médico, procurando um bom hospital, ela quer uma pílula mágica, mas ela não quer entender aquela divisão que está dentro dela, né? A pessoa pegada em hábitos destrutivos, né? Então, a pessoa sabe que aquele cigarro está destruindo o organismo dela. Ela sabe que aquele cigarro está fazendo ela ficar enrugada, feito uma velha de 90 anos. Às vezes a pessoa tem a minha idade, às vezes a pessoa é mais nova que eu, às vezes a pessoa é apenas um ano mais velha que eu e ela se apresenta na minha frente totalmente enrugada, como uma senhora de 80, 90, 100 anos, né? Porque fuma, porque bebe e usa muitos medicamentos fortíssimos, isso destrói o organismo. Ela vive, a vida toda ela vive entre a vida e a morte. Ela está dividida. Eu quero viver, mas eu quero morrer. Eu só não me entrego porque eu tenho medo da morte. Mas eu quero morrer, né? Então, ela usa os amortecedores, né? Quem são os amortecedores, né? Ela usa os seus vícios. Se ela é diabética, ela fica comendo doce. Se, se ela fica nervosa, ela é fumante, ela fuma, ela acende o cigarro na frente do profissional, né? Na frente do profissional. Tem pacientes que na nossa frente bebem cerveja durante a terapia. Quando você está durante uma internet, você diz para ela, você está bebendo cerveja? Ela fala, não, estou bebendo Guaraná. Mas nem o Guaraná ela era para beber naquele momento. Respeitar aquela hora que passa tão rápido, né, para se ajudar, ela fica querendo comer tudo naquela hora na sua frente, um comportamento totalmente imaturo, infantil, um comportamento de que tem uma pulsão muito forte pela morte, né? Não é nem mais dividida, a porcentagem maior é uma pulsão pela morte, né? Então, esses vícios destruidores impedem que a pessoa entre em contato com a sua dor, né, com a própria dor, né, que está fazendo ela mover em direção à morte, né, e então ela fica assim numa mecânica do corpo ilusório, né, ela fica em volta da natureza dela inferior, que para a maioria é real. Ela acha que é real, é que ela usar um cigarro está melhorando a vida dela, ela continuar bebendo está melhorando a vida dela, ela comer um doce mesmo sendo diabética está melhorando a vida dela, né? Para ela é uma mecânica real, né? Então, muitas pessoas não voltam e não continuam após uma sedação que ela precisa fazer para um tratamento, às vezes, de um câncer agressivo. Muitas pessoas não voltam da sedação, porque a pulsão de morte já está maior, né? E muitas pessoas, depois de uma, de uma medicação fortíssima, né? Que ela entra num coma induzido, ela volta e volta bem, né? Então, terapia assim, é um processo de autoconhecimento, uma descoberta de si mesmo. E às vezes a pessoa está disposta a fazer alguma coisa por ela e ela melhora por um tempo, né? Então, quando ela vê que a morte está se aproximando, que está piorando a situação dela, ela melhora por um tempo. Vamos supor, se é uma pessoa pública, muitas pessoas estão vibrando para que ela viva, então vem uma ajuda de fora para dentro. Então, ela pode melhorar, tem uma melhora ali, às vezes de um mês, 2 meses, mas se a poção de morte continua dentro dela, ela vai dessomar do dia para a noite, né? Porque a pessoa
empurra a pulsão de morte para os porões do subconsciente, para os porões do subconsciente, né? Então ela não resolveu, ela só empurrou a pulsão de morte, né? E aonde ganha força e se prolifera. Né? Tudo que você empurra para o porão da sua casa, não fica lá na escuridão, na sujeira, e a sujeira não ganha força, não se prolifera, daqui a pouco tudo quanto é bicho nasce ali, a mesma coisa, é a nossa sombra, é o nosso inconsciente, né? E tudo que nós empurramos e não resolvemos é proliferar, né? Então, não é assim convencer a pessoa a cura, não convencemos ninguém a se curar, né? Se a pulsão de morte dela é maior, nós não convencemos ninguém, né? E se a parte dela, a escuridão, está escolhendo adoecer, né? A pessoa sabe que aquele hábito dela é nocivo, né? Mas ela continua fazendo, né? Então a pulsão dela de morte é maior do que viver, né? E ela continua ingerindo aquele veneno. Qual é o veneno, Maristela? Ela sabe que aquele cigarro está envelhecendo ela, sim, rapidamente, e ela continua usando, né? O cigarro, a bebida, aquele remédio que está se autodestruindo. Olha, não use o remédio, esse tipo de técnica de respiração, você vai dormir. Coma alface um pouco antes de deitar, um chá de alface, que você vai ter um sono maravilhoso. Ah, não. Ah, não. Dá trabalho, né? É melhor pegar a pílula ali e tomar, não é mesmo? Né? E então, qual é a causa real, né? Porque carrega dentro dela o desejo de morte, né? E não pela saúde, né? Então a medicina precisa se unir à psicologia, né? Médicos que negam, né, essa junção não são bons profissionais, né? É, a psicologia, a psiquiatria, a medicina, a espiritualidade precisam se unir, né? Quando o médico um psicólogo não é espiritualista, ele é imaturo, ele não enxerga a alma que busca auxílio, né? A cura começa na consciência, né? O nível físico contribui quando não já há alteração. Então a medicina precisa entrar quando já há alteração no físico, né? E quando o carro está encalhado. Quando o carro já está encalhado, a medicina tem que entrar, né? E é verdade, é verdade, é verdade que o corpo fala. O corpo fala, né? Então, cada vez mais vai ficar claro para todo mundo, né? E eu faço questão de estar divulgando isso direto, que cada parte que adoece do seu corpo está dizendo uma coisa. Certa parte está dizendo que você tem medo. Quando pega a parte da musculação, é porque você está com muito medo. Quando pega um cisto, um tumor, é que existe muita raiva, muita mágoa dentro de você, né? E quando, dependendo da parte, né, quando eles pegam o pulmão, a pulsão de morte é forte. Eu quero ir embora, né? Estou pedindo para a vida, para o universo, para a luz, para Deus, me leve embora, chega, né? Então, cada vez mais vai ficar claro que nenhuma pessoa doente é coitada. Ela está pedindo por aqui, né? E é bem raro um indivíduo que sabe usar o livre-arbítrio. A maioria usa, né, o livre-arbítrio de uma forma para se matar e não para se curar, né? Então, quando o profissional está diante de um paciente que não há respeito de ambas as partes, ele tem a obrigação de terminar a sessão, de encerrar aquilo. Porque às vezes um choque pode levar o seu paciente a procurar na próxima um outro profissional, ele venha a respeitar, né? Ali não tem como você acordar quando você já negociou várias vezes e ele não se prontifica de ter responsabilidade com o que ele está procurando, né? Então, o perfume divino é a compaixão, né? Quando nós temos compaixão,
com o nosso paciente, nós estamos com o perfume divino em nós, um bom cheiro, né? E nem sempre eu continuar uma sessão que está errada, eu estou tendo compaixão com o paciente, às vezes encerrando um tratamento psicológico que nem começou, que mal começou, eu posso estar ajudando muito mais. Um choque, né, que a gente dá num paciente, né? Deus não está ali longe, num lugar distante. Deus está no voo do pássaro. Deus está no vento, né? Deus está numa pedra, numa flor que desabrocha. Precisamos parar de ser maturos e achar que Deus está ali, está ali, está ali, ali longe, né? Deus está a todo momento ao nosso redor e dentro de nós, né? Quando o eu divino, nosso eu que está dentro de nós, quer ir para uma direção, e o nosso eu menor, né, o nosso inconsciente, a nossa soma está obstinado a condicionamentos que vai em outra direção, então o cabo de força vai partir, né, vai se quebrar o cabo de força, né, a pessoa vai ser rompida no meio, no nível físico, né, então, quando nós pararmos de nos dividir, né? Parar de nos dividirmos, então nós vamos lá de encontro com a nossa alma. Gratidão, amor, sempre.